O hino. Nós não cantamos, irmão, deixa eu deixar bem claro. Nós não cantamos aqui porque achamos apenas bonito cantar. Nós não cantamos porque temos uma boa voz. Nós cantamos porque o nosso Deus diz que todos que têm força louvam o Senhor. Nós cantamos tão somente para louvar, para enaltecer e engrandecer o nome daquele que foi, que é e sempre será o Senhor em nossas vidas. O título do hino, o hino é o 196. A epígrafe é Uma Flor Gloriosa. É um hino um pouco puxado, mas vamos tentar cantar do nosso jeito. Já achei uma flor gloriosa, quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muito foi achado a rosa e provado o excelente odor. O poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Verdade, irmão, nessa vida tudo passa, tudo é passageiro, tudo é volátil, mas só Jesus é o Senhor de nossa vida. E vamos ler um texto bastante conhecido, é um pouco longo. Está no livro, na Ata dos Apóstolos, chamado de Atos. Está no capítulo 8, versículo 26 a 40. É uma leitura longa, mas precisamos entender. Vou pedir a nossa filha Dana começar lendo. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gada, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuque, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E, correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? Rogou a Filipe que subisse com ele, e assentou-se. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como uma ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca.
Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E então Filipe, abrindo a boca, o começando nas escrituras, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse eunuco: Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. Respondeu ele e disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro. Desceram ambos a água, tanto Felipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Irmãos, uma coisa interessante que precisamos entender, que a obediência à palavra de Deus está acima de tudo. A Bíblia diz, irmão, que o evangelho, Filipe foi primeiro do que os outros apóstolos para ali, para a cidade. E ali em Samaria o evangelho estava crescendo grandemente, os discípulos também desceram para lá, inclusive Pedro e os outros foram, porque o evangelho estava sendo crescendo, as pessoas estavam aceitando grandemente o evangelho. Mas no auge, vê como é que Deus faz com as pessoas. No meio daquela multidão, Filipe ganhando os dezenas de almas para Jesus, o Espírito de Deus chega para Filipe e diz: Filipe, vai para o deserto, para a estrada que está deserta, para a estrada que vem de Jerusalém. Ora, irmão, que aparente contradição. Filipe ganhando dezenas de almas, milhares de almas para Cristo. E o Espírito do Senhor manda Filipe para o deserto. O que é que podemos encontrar no deserto? Certamente essa seria a minha indagação, se Deus assim me mandasse. Eu ia dizer para ele: Deus, eu estou ganhando dezenas de almas para ti, aqui. E tu me manda, Senhor, para o deserto fazer o que lá? Mas Filipe era diferente de mim, Filipe era diferente de você. Filipe era obediente à palavra de Deus e Filipe não questionou. Deus disse: Filipe, vai para o deserto. Filipe deixou aquelas dezenas de almas que estava ganhando certamente com os outros discípulos que ali chegaram. E Filipe obedeceu e foi para o deserto. E a Bíblia diz que Filipe, chegando no deserto, Filipe viu passando uma carruagem. Agora, isso aqui é uma mensagem talvez para aqueles pregadores afoitos, que Jesus fala alguma coisa e Jesus diz uma palavra e eles botam 30, 40 quando Jesus não disse. Seja obediente à palavra de Deus. A Bíblia diz que Filipe chegou no deserto e Filipe viu a carruagem passando. E quem disse a você que Filipe se manifestou? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que Filipe viu a carruagem passando e Jesus tinha mandado Filipe ir para o deserto. Jesus não tinha mandado ele fazer nada. Tinha mandado ir para lá. E assim ele fazia. Ele lá estava. Ele ficou calado. Ele ficou aguardando a segunda ordem. E de repente diz a palavra do Senhor, que o anjo do Senhor disse a Filipe: achega-te lá. Olha agora, quando o Senhor falou para Filipe primeiro, mandando ele ir para o deserto, e Filipe foi. E Filipe ficou na onde Deus mandou, ele parado no deserto, e a carruagem passava, mas Filipe não se precipitou, porque Deus havia mandado ele ir para o deserto, e para o deserto ele fora. E lá estava Filipe. E ao passo que a carruagem ia passando, mas ele na dele estava, porque Deus tinha mandado ele ir para o deserto. Mas o anjo do Senhor fala para Filipe: Filipe, achega-te ao carro. E a Bíblia diz que Filipe agora corre. Quando o anjo diz: achega-te para o carro, Filipe corre. Filipe agora tem pressa, porque ele viu a palavra do Senhor. E tem aquela história que nós conhecemos,
E ele prega, e ele anuncia, ele pergunta, o eunuco pergunta de quem fala o profeta, dele mesmo, e Filipe sobe e começa a anunciar a Jesus. E de repente, aparece água. Aquele homem realmente estava convertido. Aparece agora a água, e aqui, não foi Filipe que convidou ele para ser batizado, mas ele vendo aquela água, aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre essa ressurreição, aprendendo sobre uma segunda chance após uma vida após morte. Ele agora aprendeu em pouco minuto na direção de um homem de Deus. E ele olha para aquela água, já agora literalmente convertido, e diz a Filipe: o que me pede de me ser batizado? E Filipe diz: se crere de todo o coração. Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Filipe parou o carro, batizou aquele homem, e aconteceu algo extraordinário. Filipe usou o transporte que nenhum homem na história usou hoje. Filipe é o único homem na história da Bíblia que foi obediente à palavra de Deus. E Deus o trasladara do deserto para Azote. Olha que coisa grande e maravilhosa. Filipe não veio andando. Filipe não veio de camelo. Não, não. Filipe foi trasladado. Deus pegou ele e colocou na outra cidade. Sabe por quê? Por obediência à palavra de Deus. Seja obediente, mas eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar da obediência de Filipe e da visão de Deus, diferente da nossa visão. Talvez você e eu estivéssemos pensando, mas Deus viu apenas o eunuco. Concepção errada, irmão. Deus não estava vendo o eunuco sozinho. Na visão de Deus era toda a África. Aquele homem era um homem de muita importância. Abaixo da rainha, ele era a pessoa mais importante daquele reino. E Jesus salvou um homem que tinha condições de pregar o evangelho em todo o reino. Então, enquanto a gente pensava que era apenas um deserto vazio, e era apenas um eunuco passando no deserto com uma carruagem, não era apenas um eunuco, seria uma representação legal de Cristo. Quantas vezes nós não entendemos quando Deus faz coisa que parece pequena diante dos nossos olhos? Irmão, Deus sempre sabe o que faz. Seja obediente à palavra de Deus. Se Deus te mandar falar, fala. Se Deus não te mandou, cale. Irmãos, parece uma loucura Deus fazer com que Filipe saia do deserto. Mas parecia uma loucura. Vá para o deserto. Filipe está ganhando dezenas de almas. E às vezes é assim com alguns pastores que estão em algum lugar e estão até bem. E Deus diz para ele: eu quero você em outra cidade, uma cidade pequena, uma cidade talvez insignificante. E eles batem no pé porque estão bem estabilizados. E diz: não, Senhor, eu estou ganhando muitas almas aqui. Eu vou fazer o que no meio do nada? Irmão, seja obediente à palavra de Deus. Se Deus te enviar para o meio do nada, é porque no meio do que você acha que é o nada, Deus tem algo muito importante para o reino dele. Então Deus sempre sabe o que faz. Filipe não questionou. Filipe saiu da cidade de Samaria, ganhando dezenas de almas. Filipe foi para o deserto, mas Filipe não ganhou apenas o eunuco. Filipe ganhou toda a África naquele tempo. A visão de Deus não é a minha visão. Obedeça a Deus em toda e qualquer circunstância. Deus sempre sabe o que faz.